Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô falando baixo aqui porque agora são 5h36 e hoje eu vou gravar meu primeiro vlog junto com vocês. Até coloquei o microfone aqui pra vocês poderem ouvir melhor, espero que esteja dando pra ouvir direitinho. E como no outro vídeo eu mostrei pra vocês o passo a passo de como eu faço meu devocional, eu resolvi gravar um vlog e fazer um devocional junto com vocês. Então, vamos lá! Gente, eu tô muito empolgada aqui com esse primeiro vlog, mas assim, é meu primeiro vlog real da vida. Então não sei se tá enquadrando direito, se a luz tá boa, mas eu tô muito empolgada pra fazer o devocional junto com vocês. E como que vai funcionar esse vlog? Eu vou fazer aqui meu devocional normal, igual eu falei lá no vídeo, igual eu ensinei naquele passo a passo. E vou parando pra comentar com vocês se Deus falou alguma coisa comigo nesse dia ou não. Alguma coisa interessante que eu achei ali dos textos. E vou mostrando pra vocês na prática como que eu faço. Geralmente eu acordo 5h30 pra fazer esse devocional. Porque, como vocês estão vendo que eu tô com uma roupa assim de academia, mais ou menos 6h45 eu vou pra academia, nos dias que tem funcional, e nos outros dias eu vou por volta de 7 horas mesmo. Hoje, no caso, eu acordei 5 horas pra arrumar tudo aqui, pra fazer os takes gravando pra vocês, que passou um tempo, pra dar um tapa na minha cara também, né, gente? Porque, assim, vocês não são obrigados a ver minha cara pela manhã. Hoje eu não vou gastar o mesmo tempo que eu gasto normalmente, vai demorar um pouco mais, porque eu vou parar pra falar com vocês, ou parar pra conferir se tá gravando tudo direitinho também. Mas, por enquanto, ainda vou falar baixo, que a galera aqui de casa ainda não tá, assim, todo mundo acordado, né? Mas daqui a pouco eu já vou poder falar um pouco mais alto, eu acho. Então é isso, gente, eu vou falar pra vocês minhas impressões, o que eu anotei na Bíblia, se eu anotei alguma coisa, porque eu vou fazer normal o meu devocional aqui. Não sei se você tem o costume já de fazer devocional, mas não é sempre que a gente lê a Bíblia, aquilo, nossa, dá o coração. Às vezes você lê, acha interessante a história, e só depois, no futuro, que acontece alguma coisa, que você vai lembrar daquela história pra usar. Então, bora começar! Nessa bolsinha aqui fica tudo que eu uso, post-it, aí eu separo os grupos de canetas assim com esse elástico. Mas o que eu mais uso são esses marca-textos e essa caneta aqui, inclusive já mostrei tudo como eu faço para marcar minha Bíblia no vídeo sobre Bible Journaling. Quem quiser conferir, vou deixar nos cards. Primeira coisa que eu faço, gente, é anotar aqui minha oração de hoje no meu caderno de oração. E eu uso um método aí pra fazer oração, pra gente ter vários assuntos com Deus, que eu também já gravei vídeo aqui pro canal. Vou deixar nos cards pra depois você assistir no final desse vídeo aqui. Mas basicamente eu primeiro louvo a Deus, depois eu agradeço, depois eu peço perdão por alguma coisa, eu intercedo por alguém e depois eu faço meu pedido. Esse aqui é meu caderno de oração que eu mesma fiz. Peguei as folhas, costurei, segui um tutorial aí da internet, fiz ele. E arrumei essa capa aqui provisória, enquanto eu não acho uma capa mais bonitinha. Eu coloco tipo assim, vou lá e faço meu louvor. 2, e agradeço. Hoje eu resolvi fazer o louvor escolhendo um salmo pra ler. Aí eu vou ler esse salmo e vou escolher um adjetivo de Deus que tem ali naquele salmo. Como eu já tenho feito isso em alguns dias, eu já tô aqui no Salmo 55. Então hoje eu vou ler o Salmo 56 e vou tirar daqui um louvor para Deus. No vídeo de Bible Journal eu expliquei pra vocês que eu uso um color code, né? E nesse salmo aqui tem muitas palavras de esperança, então eu tô marcando de verde. E é um salmo onde Davi, ele tava fugindo dos filisteus, inimigos dele lá, o rei Davi. E tem uma parte aqui que me marcou muito e eu vou usar esse verso para louvar a Deus. Salmo 56, no versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Ele falando aqui, né, que se a gente está com Deus, que é a nossa proteção, o que um simples mortal vai poder fazer contra a gente, né? Então eu vou escrever aqui que eu não preciso ter medo porque Deus é meu protetor. Agora eu vou continuar nos outros passos aqui. Cheguei no passo de pedir perdão a Deus e eu sempre fico pensando muito nessa parte, porque cada dia eu quero escrever uma coisa diferente. Então eu paro um tempo e fico refletindo assim, alguma coisa que eu fiz ontem ou esses dias mesmo.
Pronto, finalizei aqui. Inclusive eu pedi a Deus que todo mundo que tá assistindo esse vlog possa ser abençoado de alguma forma. Então isso foi uma das coisas que eu pedi aqui. Gente, uma coisa que eu também faço é assim, sempre que eu tô lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, vem um monte de coisa na cabeça, né? Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu sempre anoto no celular, no aplicativo que eu uso. Só que como o celular tá gravando, eu vou anotar aqui no papel algumas coisas que eu lembrei. E isso ajuda muito, porque aí você não fica disperso. Assim que vem alguma coisa na minha cabeça que tá me distraindo, eu já anoto, deixo lá no celular e volto à minha leitura normal. Porque às vezes se você não tira aquilo na sua cabeça, aquilo fica te atrapalhando, porque você fica assim, nossa, eu tenho que acabar de ler isso aqui e tenho que lembrar daquela coisa no final. Então eu já anoto de uma vez para aquilo sair da minha cabeça. Agora eu vou para minha leitura da Bíblia aqui. Eu tô atrasada em um dia. Se der tempo eu vou adiantar esse dia que eu tô atrasada hoje. Então inicialmente aqui eu vou ler Êxodo 13, 14 e 15 e vou complementar com a leitura desse livro aqui, que ele faz alguns comentários sobre exatamente os mesmos capítulos que eu vou ler naquele dia. De azul eu marco tudo que Deus fala, e que ele já falou uma coisa, eu vou riscar. Gente, quando a Bíblia faz menção de uma coisa que eu já vi antes, eu gosto de anotar aqui onde que eu vi essa coisa antes. E aqui tá contando a história do povo saindo lá do Egito e falou que Moisés levou os ossos de José também lá do Egito. E aí eu lembrei que eu já li aqui em Gênesis 50 que José, antes de morrer, pediu para que eles, quando fossem sair do Egito para voltar para Canaã, levassem os ossos dele. Então eu fui, já anotei aqui que esses versos estão associados. Como no Bible Journey também a gente faz algumas colagens, algum desenho, quando eu vejo alguma coisa que eu quero fazer um desenho, eu anoto aqui de lápis essa coisa que eu quero desenhar, porque não dá tempo de fazer junto com o devocional. E aí depois, no dia que eu estiver mais tranquilo, eu vou lá e faço a colagem ou o desenho dessa história. Aqui, gente, uma das coisas que eu anotei de impressão que eu tive aqui é que no capítulo 13 fala que o povo estava saindo do Egito, estava indo para o deserto, e no deserto é muito frio à noite e muito quente de dia, né? E fala aqui no verso 21 que Deus colocava uma coluna de nuvem em cima deles, só em cima deles ali durante o dia, por causa do sol, e uma coluna de fogo em cima deles durante a noite, para que eles não sentissem frio. Então você imagina, né? Já viu as 10 pragas acontecendo lá no Egito, tudo de acordo com o que Deus falava, acontecia. Deus falava, acontecia. Agora você estava vendo nuvem de fogo, uma nuvem em cima de você ali, pra te tampar do sol, milagrosamente. Mas no capítulo 14 vem contando aqui que o faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair, começou a perseguir eles. Quando o povo de Israel viu que o faraó estava começando a perseguir eles já começaram a reclamar, velho. Falaram assim, foi por falta de túmulo que vocês trouxeram a gente aqui pro deserto? Era melhor a gente ser escravo no Egito do que continuar lá no deserto, não sei o que. E já reclamaram. Pensa assim, eu fico pensando, gente, eles viram tanta coisa, né, que Deus fez. Então isso me faz refletir que às vezes a gente fica pedindo pra Deus, ai Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Mas o sinal, ele não faz a gente manter a fé, porque se fosse assim, o povo de Israel não tinha tido medo aqui, porque mais sinal do que eles viram, impossível, né? Se você nunca viu essa história, se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo sobre Êxodo. Vou fazer um resumo todo sobre essas pragas do Egito, essas coisas assim, para você entender melhor essa história. Mas isso é uma coisa muito marcante para mim. E uma outra coisa que eu grifei aqui também, foi que assim que o povo começou a reclamar, Moisés, ele não sabia que Deus ia abrir o Mar Vermelho. Ele estava vendo a mesma coisa que o povo. O exército de Faraó vindo, eles no deserto e o mar na frente. Mas ele teve muita fé, ele não teve medo. Ele ainda falou com o povo, olha, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Então ele estava confiante, né? Ainda falou, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então eu grifei esse verso aqui de esperança, grifei de verde, pra eu lembrar disso, né, quando eu senti medo de alguma coisa. E eu também anotei aqui que esse verso me lembrou uma história que tem em 2 Crônicas
onde Deus também fala a mesma coisa lá para o rei Josafá, que estava vindo um exército atrás dele. Inclusive eu contei essa história também no vídeo sobre oração, e Deus fala a mesma coisa para ele ficar calmo, que quem ia lutar por ele era Deus. Finalizei aqui a leitura e já deu para notar outras coisas também. Primeiro que quando Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, alguns egípcios começaram a falar assim: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Egito era uma nação muito poderosa, assim, das mais poderosas ali da terra, se não for a mais. E eles tinham muitos deuses lá no Egito e não conheciam o Deus de Israel, né? O Deus que a gente acredita que é o único Deus. Só que aqui, depois de verem tantas pragas, eles já conheciam Deus, então eles começaram até a falar assim, né? Nossa, Deus está lutando contra eles, vambora galera, vambora galera. E aí fala que depois que os israelitas viram que Deus tinha livrado eles do exército de Faraó, eles começaram a confiar em Deus. Aí no capítulo 15 eles fazem um cântico de louvor muito legal, que fala várias características de Deus aqui, que eles começam a louvar a Deus por esse grande livramento. Tem até um indício aqui nos versículos 14, 15 e 16, que outras nações já estavam ouvindo falar do que Deus estava fazendo, né? E mais para trás aqui eu já vi Deus falando exatamente isso, que ele estava fazendo aqueles milagres para que várias outras nações soubessem quem é Deus. Igual eu já expliquei aqui algumas vezes no canal, né? Que antes cada nação tinha os seus deuses. E quando a nação prosperava, aquele Deus era o mais forte, era o melhor. Então Deus estava usando a mesma linguagem que os seres humanos já estavam acostumados a falar dele também. Falar que nenhum outro Deus é maior. E não tem outro Deus que é maior que ele. E aqui até os israelitas falam isso. Lembrando que eles ficaram muitos e muitos anos no Egito. Várias gerações se passaram. Então alguns israelitas com certeza começaram a acreditar em alguns deuses do Egito. E aqui não, quando eles passaram no meio do Mar Vermelho ali, eles realmente viram que o único Deus é o Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí, no final, diz que eles começaram a andar, passaram 3 dias e não estavam encontrando água. E aí eles já reclamaram de novo com Moisés. Ah, a gente vai beber o quê? Não sei o quê, não sei o quê. E era muita gente, galera, era muita gente, era uma multidão mesmo que estava saindo do Egito. Então eles começaram a reclamar muito, e aí eu decidi aqui que eu vou anotar quantas vezes o povo reclamou depois que saiu do Egito. Então aqui eu já achei 2 vezes, então coloquei o númerozinho 2 aqui, e com certeza vai ter um monte aí até eles chegarem na terra de Canaã. Agora eu vou fazer aqui minha leitura complementar. Aqui o livro trouxe uma impressão legal também, que eu já anotei aqui na minha Bíblia, que é sobre a questão da reclamação, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Falando que não só tinham pessoas ali naquele povo de Israel que estava fugindo porque tinha fé que Deus estava ajudando eles, mas tinha muita gente que estava querendo fugir do Egito só para se livrar das pragas, com medo das pragas. Então provavelmente essas pessoas que não tinham fé é as que mais estavam reclamando. Elas não estavam ainda confiando em Deus de todo o coração. E aqui no final faz uma reflexão muito legal que eu marquei de verde também, que me trouxe esperança, falando que ali, quando o mar ainda estava na frente deles, Deus mandou eles marcharem. E o mar não tinha se aberto ainda, e eles marcharam confiando que Deus ia abrir o mar, ia dar um jeito. E aqui falando que às vezes a gente tá com muita dificuldade, mas a gente ouve a voz de Deus falando: vai, avança, marcha. Falando aqui também, né, que o caminho pelo qual Deus nos guia pode se estender através do deserto ou passar pelo meio do mar, mas é o caminho seguro. Entra até na questão do vídeo passado aí que eu postei sobre saber a vontade de Deus, que às vezes a gente escolhe realmente o que é da vontade de Deus, mas aparecem dificuldades, assim como o povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus, que era fugir do Egito, apareceu o exército atrás, apareceu o mar para eles passarem, falta de água e tudo mais, mas eles estavam cumprindo a vontade de Deus, e lá no final eles receberam a recompensa. Então isso aí já me trouxe uma reflexão para eu avançar, marchar
e vamos que vamos, porque os caminhos de Deus são os melhores, mesmo que não pareça às vezes. Aí, gente, eu falei pra vocês que eu tenho esse manual de estudo aqui também, que a cada 3 meses ele muda de tema, e o tema desse mês é Hebreus. Agora são 6h58, vai dar tempo de eu fazer o estudo dele, mas às vezes quando eu acordo e faço a minha leitura e já deu o horário funcional, aí eu deixo para fazer esse estudo aqui mais tarde. Principalmente porque ele é um tema diferente, né? Então eu não me importo assim de fazer esse estudo em outro horário. Eu acho até melhor às vezes quando a leitura da Bíblia do dia foi muito profunda, para eu não ficar confundindo assim os assuntos. Agora vou fazer a leitura aqui, é só uma página, bem rapidinho. Gente, finalizei aqui. E eu queria dar um recado também, que eu falei com vocês que eu ia trazer um vídeo nessa semana, na semana que tá saindo esse vlog, sobre Êxodo. Mas eu vou esperar mais uma semana aí, porque eu já vou terminar a leitura de Êxodo. Aí é bom que fica tudo mais fresquinho na memória, pra passar pra vocês aí um resumo. O sol já nasceu na fazendinha, gente, finalizando aqui o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu achei muito legal fazer o vlog. Se vocês gostarem, só comenta aí, curte bastante, que aí eu posso trazer mais vlogs também pra vocês. Se você achou interessante a questão do Bible Journey, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui uma playlist com esse vídeo, com o vídeo também explicando como eu faço devocional, o outro vídeo falando sobre como eu faço oração também, tem tudo lá, o passo a passo, e hoje você viu a prática aqui do negócio, né? Agora são 7h05, vou tomar uma vitamina e vou pra academia. Então é isso, não tô enxergando nada. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.